Olá, estamos chegando com mais um BMC Business, o programa que leva até você nossas iniciativas empreendedoras, os resultados, as prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro através das entrevistas e contato diário aqui com os gestores, analistas, RIs e CEOs das companhias. Bom, mas seguindo excepcionalmente em respeito ao período de silêncio de algumas companhias por causa da temporada de balanços do primeiro trimestre desse ano, não teremos hoje entrevistas com RIs ou CEOs no programa. Mas teremos por aqui os resultados de Gerdau, Pão de Açúcar, Tender, Ultrapar e também de Sinqia, além da participação ao vivo do André Gordon, que é sócio e gestor da GTI, comentando com a gente os resultados dessa temporada. E para começar, vamos falar de Gerdau. As ações da siderúrgica subiram mais de 6% ontem, depois da companhia reportar um forte resultado no primeiro trimestre. A Gerdau teve um lucro líquido de 2,471 bi de reais e a gente vai acompanhar mais detalhes agora na reportagem. Foi uma alta de 1.016%, ou mais de 11 vezes na comparação anual. Os ganhos foram de 134% em comparação com R$1 bilhão registrados no quarto trimestre de 2020. Já a receita líquida somou 16 bilhões de reais, alta de 77% em comparação com o mesmo período de 2020, ajudada pela apreciação do dólar frente ao real, que impactou positivamente as receitas das operações da companhia na América do Norte. A alta foi de 20% em comparação com o quarto trimestre de 2020. Em relatório divulgado pelo Morgan Stanley, há destaque para o EBITDA de 4,32 bilhões de reais, que foi bem acima dos 3,46 bilhões de reais esperados pelo consenso de mercado. E quem vai trazer mais detalhes dessa temporada de balanços é o Alex André, que é especialista em investimentos, meu parceiro aqui do BMC Business, que tem acompanhado tudo de perto, né, Alex? E aí, Gerdau ontem disparou nas altas aí do Ibovespa, né, depois desse lucro líquido aí da siderúrgica de mais de 1000% nesse período. Que temporada para a companhia, né? Que resultados fortes, né, Débora? Resultados que vieram muito bem recebidos pelo mercado, né, também superando a expectativa de alguns analistas. E não é uma grande surpresa também, né, Débora? A gente pega aqui os resultados também que já foram divulgados, né, também de outras siderúrgicas. A gente vê aqui esse movimento global, né, o preço de minério, né, uma demanda muito forte, principalmente no mercado externo, né, a China impulsionando cada vez mais, como um movimento que a gente observou até hoje, né, o minério de ferro subindo mais de 7%, né, ou seja, de acordo com algumas notícias lá na China, né, ou seja, pressionando, né, a demanda para cima. Então o resultado veio forte, né, o resultado do primeiro tri. A gente vai falar aqui diversas linhas do resultado, principalmente o resultado financeiro, agora que a gente vai falar um pouco mais do EBITDA. Vamos passar aqui para o primeiro slide, vamos colocar a apresentação aqui. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o resultado da Gerdau, para ficar mais claro esses números, né, colocando aqui em gráficos, para todo mundo entender essa diferença positiva ali, desde o primeiro trimestre de 2020 até o primeiro trimestre de 2021. Então tem diversas métricas que a gente vai olhar. Primeiro a gente vai olhar o EBITDA, né, geração de caixa operacional, depois a gente vai passando aqui para o fluxo de caixa, né, e de outras métricas aqui para a gente avaliar, né, ou seja, como que foi o resultado da companhia. Então o primeiro gráfico a gente fala aqui do EBITDA, né, geração de caixa, ou seja, a companhia, né, reportou um EBITDA muito forte, né, como a gente falou aqui, mais de 2,5 bilhões de reais, né, um crescimento aqui, né, mais de 36%, né, e a margem EBITDA, né, falando quase 37%, né, de margem EBITDA. Também colocando aqui a parte da América do Norte, corresponde a 20% aqui da companhia, né, ou seja, chegando a uma margem EBITDA de 14,3%, totalizando aqui 843 milhões de reais no primeiro trimestre, ante 562 milhões de reais no quarto tri. América do Sul, né, corresponde aqui 3,8% do EBITDA, né, chegando a mais de 550 milhões de reais. Olha que interessante, né, no primeiro tri, esse número era bem pequeno, né, era 164 milhões de reais. Olha a margem EBITDA, 38%, né, uma margem EBITDA muito forte. E agora chegando aqui também aços especiais, né, uma parte menor aqui em 9%, a companhia também vem crescendo muito forte. O que vem aí também destacando, né, no Brasil, que a gente vê aqui saindo de 500 milhões de reais, quando a gente pega aqui, lá no primeiro gráfico, né, voltando ali nos 2,5 bi, 537 milhões para 2,5 bi, e esse aqui também de aços especiais, olha que interessante, 119 milhões para 409 milhões de reais, com uma margem EBITDA dobrando, né, ou seja, dobrando a margem EBITDA, tanto na parte do Brasil, América do Norte também crescendo bastante, né, mas Brasil e aços especiais dobrando a margem EBITDA e também, né, pegando aqui o resultado muito forte aqui desses dois segmentos, mas em todos os segmentos da companhia vem apresentando uma geração de caixa muito robusta, tá? Colocando aqui agora um fluxo de caixa, né? A gente vê aqui o fluxo de caixa livre, né? Ou seja, chegando aqui no primeiro trimestre mais de 1,1 bilhão de reais, né? E também o capital de giro, né? E ciclo financeiro
né, em 57 dias, né, o ciclo financeiro, e chegando em mais um capital de giro ali de 57 bilhões, 10 bilhões de reais, né, 57 dias de ciclo financeiro, né. Aqui também, passando no próximo slide, a gente vai falar um pouco mais sobre liquidez e endividamento, né, a companhia tem um perfil alongado de dívida, que isso é muito bom, né, ou seja, as siderúrgicas têm um histórico de operar de forma alavancada, né, ou seja, quando a gente pega a dívida líquida por EBITDA, né, ou seja, alavancagem financeira, porque a companhia necessita de muito caixa. Né, a companhia siderúrgica é historicamente alavancada. E agora a gente está vindo ao contrário, né, ou seja, desde março de 2020, a gente está falando aqui de uma relação de dívida líquida por EBITDA em 2,55 vezes, e agora a gente está falando em mais de 0,96 vezes, ou seja, abaixo de 1. Né, então realmente a companhia está bem desalavancada, ou seja, gerando caixa, né, diminuindo sua dívida. A gente está falando de uma dívida bruta em mais de 20 bilhões de reais, né, e uma parte de caixa, né, em torno de 6 bilhões de reais. Agora a gente está falando de uma dívida de 17,8 bilhões com caixa de 7 bilhões de reais. Então realmente a companhia está muito bem posicionada. Prazo médio da dívida de 8 anos, né, como a gente observa aqui, o maior ponto da dívida acontece a partir de 2027, né, que é um bond, né, 3,7 bi, e também 6 bi em 2028 e após 2028. Né? Também a gente tem aqui parte de empréstimos bilaterais, né, em 2025, em torno de 700 milhões de reais, e também um custo médio da dívida de 4,8%, né, ao ano. Né? Agora falando aqui sobre retorno de investimento, né, a gente tem aqui o retorno do capital empregado, né, ou seja, a companhia apresentando um resultado muito forte, ou seja, tanto de EBITDA, né, o resultado de geração de caixa sendo desalavancado, o que vai acontecer? Ela tem um retorno sobre o capital muito forte. Então a gente está falando aqui em 2017 de 4,3%. Agora, pegando um pouquinho mais recente, 7% em 2019 e agora dobrando, né, de 2019 para 2021 em 14,2%, ou seja, a companhia gerando muito retorno, tá, dos seus investimentos. Tá? Aqui também, quando a gente coloca aqui retorno ao acionista, né, ou seja, como que a companhia ela consegue, né, ou seja, retribuir em forma de dividendo. Né? A gente vê aqui os dividendos distribuídos, né, em mais de 1,3 bilhões de reais, né, até agora, no primeiro trimestre de 2021, e também a gente pegando aqui um lucro líquido de mais 4,6 bilhões de reais, né? Dobrando, né, praticamente, né, quase dobrando, comparado com o ano de 2020. O dividend yield, olha que interessante, a gente estava falando aqui no ano de 2020 2,1%, agora no primeiro TRI, a gente está falando em torno de 8,2%. Olha que diferença, ou seja, a companhia crescendo 4 vezes, né, praticamente, na relação dividend yield. Agora falando de destaques, no próximo slide, a gente fala aqui o que a companhia enxerga agora, né, ou seja, de vários fatores aqui, né? A companhia ela vive nos seus melhores momentos, né? Não só a Gerdau, mas todas as companhias, né, a parte de siderurgia. E isso não é novidade. Então ela está olhando como um resultado financeiro recorde, como a gente vinha comentando aqui, a parte de ESG cada vez ficando mais sensível no olho do investidor, ou seja, isso ficando como uma agenda mais ativa, fazendo uma simplificação da empresa, trazendo saúde e segurança aí para os funcionários, um pleno atendimento aos clientes, né, mesmo com esse cenário de pandemia, atendendo os pedidos, né, apesar dessa dificuldade aí da cadeia de suprimentos que a gente está vendo aqui das commodities, né, ou seja, um preço da commodity muito forte, faltando até, inclusive, alguns insumos, né, dependendo aqui da cadeia, né, onde a empresa está localizada, né, ou seja, qual insumo está vendo até falta de insumo de semicondutores, enfim, na parte também de carros, enfim, tem diversos pontos aqui que a Gerdau, né, na parte de aço, né, ou seja, a gente fala aqui de aço longo, né, da Gerdau, ou seja, a parte de construção civil, para quem mexe com construção civil, para quem acompanha, sabe que realmente, né, os preços subiram bastante, um dos maiores insumos de uma construção civil é o aço longo, né, então onde a Gerdau tem atuado de uma forma muito forte. Também a gente tem a parte de visão digital, que a companhia vem sempre se inovando, né? Ou seja, para acompanhar o mercado. Agora falando um pouco mais sobre operações no próximo slide, né? Quais são as perspectivas, né? Tanto aqui na América do Sul, no Brasil, em aços especiais na América do Norte, que a gente vai comentando ali no primeiro gráfico, né? Você lembra que a gente estava falando um pouco mais sobre a linha do EBITDA? Agora a gente vai falar um pouco mais sobre perspectivas, ou seja, o que a gente está esperando aqui, né? Que a companhia enxerga. América do Norte, forte demanda do setor de construção, né, também pacote de investimento em infraestrutura, demanda adicional por aço, ou seja, aquele pacote do Biden, né, muito forte, né, de trilhões de dólares, ou seja, realmente esse pacote deve trazer, né, um mercado endereçável para a Gerdau de uma forma muito positiva, né, ou seja, a demanda por aço vai crescer de uma forma muito significativa ao longo dos anos, né, para os Estados Unidos, e isso também traz uma demanda muito forte no setor de construção onde a Gerdau está, né. A parte de aços especiais, no Brasil tem uma demanda forte, em linha com a reposição de estoque do setor automotivo. A produção de veículos pesados estimulada por performance do agronegócio, ou seja, a gente está vendo ali na linha do PIB, né? Ou seja, o agro, né? Ou seja, ele não para de surpreender positivamente, né? Então isso traz uma demanda, ou seja,
por equipamentos pesados, enfim, tudo isso que demanda aço, né? Então a Gerdau também está posicionada nesse sentido. Também Estados Unidos, né? Na parte de aços especiais, desempenho positivo do setor automotivo, veículos pesados, distribuição e oil and gas, tá? No Brasil, a gente está falando aqui de forte atividade da construção civil, com avanço e lançamento de vendas de imóveis. A gente está vendo aqui, né? Falando de várias companhias do setor de construção civil, falando de VSO, né, ou seja, um VSO muito bom, né? Volume sobre oferta. Falando também sobre lançamentos, também surpreendendo positivamente. E volumes no varejo seguem em bom patamar, novas oportunidades em infraestrutura, né? Que eles enxergam aqui no Brasil. América do Sul, dividindo em duas partes, né? Argentina, manutenção de bons níveis de atividade da construção civil, e Peru, continuidade do bom cenário do mercado com forte demanda do setor de construção. Tá? Agora a gente falando um pouco mais sobre CAPEX, né? O que a gente enxerga aqui, né, para a companhia de CAPEX do primeiro trimestre de 2021? A gente tem aqui a manutenção no Ouro Branco, né, um pouco mais de 50 milhões de reais, manutenção geral 202 milhões de reais e 183 milhões de reais, expansão e atualização tecnológica, que é um dos pilares que eu falei do destaque, né? Ou seja, a companhia vem sempre se atualizando. Na parte de CAPEX estimado, a gente tem 3 frentes aqui, como a gente comentou. CAPEX estimado para o ano de 2021 em torno de 3,4 bilhões de reais, tá, ao longo do ano, tá bom? Essa é a estimativa da companhia. Agora o próximo que a gente vai falar, Débora, é de Grupo Pão de Açúcar também, né, que representou ótimos resultados. A gente até comentou aqui também de açaí, né, recentemente, né, Débora? Exatamente isso. A gente vai repercutir daqui a pouquinho, né, com o André Gordon, todos esses resultados, inclusive também no Pão de Açúcar, né? Vamos também trazer os números aí de açaí, mas Pão de Açúcar parece que não está tendo aí muita boa prospecção, né, Alex? Pão de Açúcar reportou resultados sólidos, né? Ou seja, quando a gente coloca aqui a questão de geração de caixa, né, também lucratividade, e também quando a gente pega o Grupo Êxito, né, a parte da Colômbia também vem representando de uma forma relativa, né? Ou seja, o consumo, né, em relação da pandemia trouxe uma necessidade básica, né, por esses produtos onde a companhia está inserida, e também a omnicanalidade, ou seja, a parte digital cada vez mais está ficando presente no resultado da companhia. Então, ou seja, mesmo com as restrições, a companhia vem aí, claro, passando por uma mudança, né, muito forte, principalmente na parte aí de atacarejo, né, na parte de açaí, que também teve esse split, e também o açaí representou um ótimo resultado, mas agora no Pão de Açúcar também, ele vem reportando também resultados muito bons, principalmente na parte de tecnologia, mas ao longo do tempo a companhia também observa retomada de volumes, né, Débora? Então vamos lá os resultados do Pão de Açúcar, Alex. Vamos lá, então, vamos comentar um pouquinho aqui do resultado do primeiro trimestre, falando aqui sobre primeiro trimestre que a gente vem falando crescendo com rentabilidade, né? Foi essa palavra que eu estava falando aqui com a Débora agora há pouco, e isso traz nesse primeiro slide uma leitura muito bacana, que a gente vê aqui 3 principais pontos, né, que eu estava falando. Tecnologia, que traz rentabilidade, ou seja, com menor custo, né, ou seja, não precisa ter uma infraestrutura tão grande, né, ou seja, consegue ter uma estrutura mais enxuta, crescer de uma forma, mesmo no same-store sales, né, e também um crescimento de vendas totais, ou seja, os volumes, né, foi essas palavras-chave que a gente comentou. Então, no primeiro slide, vamos trazer aqui, pessoal, para a gente falar um pouco mais desses 3 principais pontos, tá? Já falar um pouco mais sobre a receita bruta do Grupo Êxito, né, que corresponde a 48% do resultado, e o GPA, né, o Grupo Pão de Açúcar aqui no Brasil, em 52% da receita bruta, tá? Ou seja, praticamente meio a meio. E esses 3 principais pontos, né, que eu acabei de falar, crescimento das vendas totais, crescendo 4,8%, no aumento do EBITDA, 36% do aumento do EBITDA, chegando quase aí 935 milhões de reais, né, uma melhoria do lucro líquido em 359 milhões de reais, alcançando 113 milhões no trimestre. Crescimento das mesmas lojas, né, o Same Store Sales aqui em destaque para formatos, né, proximidade e supermercados remodelados no Brasil e formatos inovadores, né, e como o Êxito, WOW, né, e também outros mercados ali, como o Fresh Market, né, do Grupo Êxito, também crescendo muito forte. Consolidação da liderança do e-commerce, ou seja, a companhia é líder na parte de e-commerce no segmento alimentar, tá, na América do Sul. Um forte crescimento de vendas, tá? Está falando um crescimento de 137% no GPA Brasil e 145% no Grupo Êxito, e expansão aí das parcerias Last Miles, né, e 3P, ou seja, cada vez ficando mais próximo do cliente e também trazendo o marketplace para dentro da casa, uma eficiência operacional, uma gestão inteligente de despesas, como eu falo para vocês, né? Ou seja, uma estrutura mais enxuta, né? Isso traz um sucesso aí da estratégia de expansão de rentabilidade, ou seja, a margem fica maior mesmo nesse ambiente desafiador, tá? Então, passando aqui por um pouco mais sobre o desempenho financeiro do GPA Brasil, a gente falando aqui sobre aumento de rentabilidade, mesmo em ambiente desafiador, a gente falou dos números aqui de vendas totais, né? No primeiro tri de 2020 com o primeiro trimestre de 2021, a gente observa aqui as vendas das mesmas lojas, né, também crescendo 7,6%, mas das vendas totais, né, caindo aqui 2,8%, né, chegando mais de 7 bilhões de reais, né? Quando a gente comenta aqui um pouco mais do EBITDA,
A gente observa que a margem de EBITDA também crescendo um ponto percentual, né, para 8,2%, acima aí acima de 10%, não, o EBITDA sobre aqui também de 538 milhões de reais, tá? Outras despesas, né, quando a gente pega aqui receitas operacionais, também vê uma queda de 57%, né, ou seja, uma forte diluição de despesas, né, para o 18,3% da receita líquida, tá? Ganho de produtividade operacional em lojas e CDs, otimização de despesas com marketing e também um ganho significativo em rentabilidade. Essa é a palavra que a gente passa, ou seja, uma estrutura mais enxuta, né, um canal de digital, ou seja, uma canalidade ficando cada vez mais presente, isso traz uma rentabilidade, uma margem maior. Que margem maior? Olha que interessante ali, a margem líquida, né, ou seja, subindo 2,7 pontos percentuais do primeiro trimestre de 2020, que estava negativa em 1,5%, e agora para 1,2% positivo, né, chegando no lucro líquido que estava negativo em 99 milhões, né, e agora indo para 81 milhões de reais, né, ou seja, tendo um rígido controle de despesas e busca contínua por eficiência nas suas operações. Tá? Agora a gente falando um pouco mais sobre o desempenho financeiro do Grupo Êxito, é a mesma fotografia, mas lá da Colômbia, né, lá do Grupo Êxito. Então o que a gente vai olhar? A mesma coisa, né? Praticamente as vendas totais que subiram, né? Aqui no Brasil caiu, aí lá fora subiu 14,4%, né? Acima de 6,5 bi, e também o EBITDA, né? Também crescendo 2,5 pontos percentuais, né? Chegando a 8,2, também alinhado com o Brasil, mas entendendo que no primeiro trimestre de 2020 estava um nível menor, né? Também a gente vê aqui o EBITDA crescendo muito forte, né? 67%, né? Ou seja, um número de 484 milhões. Né? Aqui, a gente colocando aqui também outras receitas, olha que interessante, uma queda de 85%, né? Ou seja, a companhia trouxe uma iniciativa de controle de gastos com foco em aumento de produtividade e otimização de despesas de marketing. Né? A gente está falando aqui de uma redução de 3,7% das despesas, né, de SG&A e FG&A com moeda local. Tá? Significativo aumento de rentabilidade, com 2,5 pontos percentuais na margem EBITDA ajustada e também no lucro líquido, né? Ou seja, a margem de margem líquida crescendo 3,1 pontos percentuais, chegando em 110 milhões de lucro líquido, né? Também revertendo o resultado negativo no primeiro trimestre do ano passado. Isso é uma proxy, né? Uma leitura muito interessante para a gente entender um pouco mais do que vem acontecendo. Né? Agora, a gente passando aqui para o próximo slide, a gente vai falar um pouco mais sobre a sólida posição de caixa, né? E baixa alavancagem da companhia. Então a gente tem esse gráfico aqui que fala sobre a dívida líquida por EBITDA, que é mais uma vez que a gente vinha falando, ou seja, qual é a posição de caixa da companhia? 3,9 bilhões de reais, tá? Sólida posição de caixa. Uma redução de 6,1 bilhões de reais na dívida líquida, tá? Isso é muito forte, tá? O que aconteceu, né? Ou seja, decorrente da consolidação das operações de cash and carry, né, que a gente estava falando aqui também da parte do grupo, né, 5,8 bilhões, e geração operacional das receitas continuadas em 250 milhões de reais, tá? Também um baixo patamar de alavancagem de dívida líquida por EBITDA, passando de 2,5 vezes para 1,7 vezes no primeiro trimestre. Então, ou seja, apesar desses eventos decorrentes aí, né, ou seja, das operações do açaí, ao mesmo tempo a gente observa uma queda, né, uma queda dessa alavancagem promovida aí pela geração operacional das atividades continuadas, tá? Ou seja, mesmo assim a companhia apresentou uma baixa índice de alavancagem, chegando com uma dívida, né, acima aqui de 4,7 bilhões de reais, ante 10,7 bilhões, tá? Falando aqui sobre liderança de e-commerce alimentar, né? A gente está falando aqui do grupo GPA no próximo slide. A gente fala aqui de Extra e também de Pão de Açúcar, né? Então, provavelmente todo mundo aqui já conhece o que traz esses números de e-commerce, né? A gente está falando aqui que a companhia trouxe um VGV de 12 meses, né? Ou seja, no ano, de 1,3 bilhões, né? Ou seja, de reais, né? Um VGV muito forte, uma penetração digital de 5,7% nas vendas. Um gasto médio decorrente de omnicanalidade de 2,9 vezes versus o cliente de loja física. Isso mostra muito a importância da omnicanalidade nos canais da companhia, tá? Aqui a gente está falando de 60% do aumento de clientes no e-commerce versus o primeiro trimestre de 2020 e também o clientes de omnicanalidade crescendo 40% comparando o mesmo período do ano passado e rentabilidade também crescendo 1,9 pontos percentuais comparando com o primeiro TRI de 2020. Expansão de last mile, né? Ou seja, quais são as principais fontes aqui? A gente tem parcerias novas com iFood, Mercado Livre, B2W, James, né? Que é a parte de entrega, né? Entrega rápida. Rápida expansão com parceria com GMV incremental ao James, ou seja, a companhia trazendo um GMV adicional, junto com mais de 189 lojas, né? Com um total de 323 lojas, contando aqui com 138 lojas que contam com a Rappi e também com um parceiro deles também como o iFood e Corner Shop com 310 lojas, tá? Pegando aqui programas de fidelidade, para quem conhece aqui o Pão de Açúcar Mais e o Clube Extra, a gente está falando do Stix, né? O programa de pontos, né, do Extra.
que também conta com outros parceiros como Droga Raia, Drogazil, enfim, também outros parceiros aqui que tem mais de 2 milhões de pontos acumulados com 334 mil resgates. A gente está falando aqui de identificação de 70% da venda total. Ou seja, qual que é a leitura disso tudo? A gente está falando aqui que a companhia ela é líder no setor de e-commerce alimentar, ela consegue trazer o cliente para a omnicanalidade, ao mesmo tempo ela coloca o cliente no programa de pontos, o cliente ele fica cada vez mais fidelizado, aumenta a venda recorrente e isso traz uma consolidação do market share de 71% no autosserviço. Ou seja, isso é um número muito forte. E o crescimento de e-commerce alimentar, somando 1P com 3P, chegando a um crescimento de 137% no primeiro TRI. Tá? Agora no próximo slide, falando um pouco mais aqui sobre multiplicando sortimento e alavancando parcerias no marketplace do GPA, né? O que acontece aqui tanto no Pão de Açúcar, tanto no Extra? Né? O Pão de Açúcar, a gente está vendo aqui o primeiro trimestre com operação completa, com foco na qualidade de serviços aos consumidores e também nos sellers. Quais são as parcerias novas aqui no primeiro TRI? Tá? Eles fizeram diversas parcerias, ReHap, Café Store, Heineken, né, a Cobase, a Melita, são vários aqui, também somando o portfólio de parceiros, né, como a Lego, a Mobile, Red Bull, Etna, vários parceiros aqui também. Ao longo do tempo, a companhia também fez uma expansão focada em 8 categorias, somando ao Extra, contando vinhos, cervejas artesanais, destilados, cuidados pessoais, pet care, baby care, limpeza, home care. Tá? A gente está falando aqui de 3 vezes o número de sellers versus o quarto TRI, ou seja, eles estão somando vários números de sellers, ou seja, colocando na cadeia soluções que o cliente ele entra nessa loja do Pão de Açúcar, ele consegue ter tudo lá dentro. Ou seja, ele consegue ter a solução para o cachorro, né, a drogaria, o alimento, ou seja, tudo isso trazendo também para os tickets, né, ou seja, trazendo para a fidelidade para o cliente aumentar a sua recorrência. E ao mesmo tempo a gente está falando aqui que aumentou em número de 4 vezes os itens ofertados, que isso é basicamente o SKU, né, ou seja, a companhia lançando novas opcionalidades, né, para o cliente, ficando cada vez mais evidente. O crescimento de março de 2021 versus fevereiro de 2021 foi um crescimento de 141%. Tá? Ou seja, o que isso significa? A gente está falando que o crescimento de fevereiro para cá, com essa flexibilização, né, da abertura da economia, trouxe os clientes, né, cada vez mais fortes para as lojas físicas e também, de uma certa forma aqui, também digitalizando, trazendo um crescimento de 141%. Também não deixando de esquecer um crescimento mais de 100% de 1P com 3P. Né? Agora falando um pouco mais sobre no próximo slide, supermercados premium, forte expansão das vendas online, né? Ou seja, principalmente aqui para quem é de São Paulo, sabe muito bem, né, que na parte aqui de supermercados eles conseguem trazer, né, ou seja, entregas rápidas e também um preço muito competitivo, né, comparando aqui com outros players do setor aqui. E também, é claro, querem ampliar para o Brasil todo. A gente tem aqui 46 lojas operando no conceito de última geração, né, o G7 com o Rollout, dos conceitos de sucesso para das mais lojas, que está funcionando. É um projeto piloto que eles estão já desenvolveu, enfim, já está tocando. Mas vendas online, né? Olha que número interessante, 128% de crescimento com pico de penetração de 15% ao longo do primeiro trimestre de 2021. Novas parcerias com Last Miles, né, como a gente comentou lá atrás, né, ou seja, devem contribuir para a aceleração das vendas no próximo TRI, como RAP, enfim, como a gente comentou com outros aqui também, e também retomada de abertura de lojas, né, ou seja, com mais de 50 lojas nos próximos 3 anos, sendo em média aí 5 no quarto trimestre. Falando de grandes números, né? Vendas totais, 1,9 bilhões de reais no primeiro TRI, número de lojas, 182 lojas e vendas das mesmas lojas, tirando o efeito Covid, né? Ex-Covid, efeito calendário, crescendo 4,4%, tá? Same Store Sales. Agora, falando um pouco mais sobre proximidade, né? Principalmente para quem é aqui de São Paulo também na capital, entende muito sobre isso, nessa flexibilidade da capital, trazendo lojas do minuto, né? E mini mercado extra, é um sucesso desse formato, ou seja, eles conseguem trazer uma omnicanalidade também de uma forma mais restrita, né, porque tem menos produtos também na prateleira, mas também, ao mesmo tempo, eles conseguem trazer um preço mais competitivo e também, né, uma prateleira, né, mais completa para o cliente, de uma forma que eles conseguem ter uma expansão de lojas, né, ou seja, uma retomada de expansão do minuto em mais de 100 lojas no segundo semestre de 2021, é isso que eles querem fazer nos próximos 3 anos, em média 20 lojas desse formato no ano de 2021. Central de distribuição exclusiva, localizada em São Paulo. Como a gente comentou aqui, para quem é de São Paulo consegue ter essa diferença muito nítida, ou seja, essa agilidade de reposição de produtos e um modelo de negócio B2B para abastecimento das lojas de bairro, otimizando custos e rotas logísticas. Né? A gente está falando de vendas crescendo 2,7 vezes no primeiro TRI, mais de 1.200 parceiros, crescendo 37,5% e também um crescimento de 2 dígitos em 11 trimestres consecutivos. Ou seja, para quem entende, né? Ou seja, para quem estuda o setor de supermercado, fala assim, eu só consigo ganhar dinheiro se eu tiver uma ABL, né? Ou seja, comprar um terreno muito grande, fazer um hipermercado. Então, cada vez mais esse conceito
está sendo jogado por terra, né? Ou seja, o próprio Pão de Açúcar falando, olha, acho que vai ter um sucesso, já tem um sucesso nesse formato minuto e mini extra, então cada vez mais ele vai ter um custo menor, ou seja, por loja, ou seja, a loja vai ser pequena, né? O SG&A, né? Ou seja, o custo por funcionário vai ser menor, a capacidade também de utilização dos produtos e também a capacidade de logística e também de reposição é melhor, ou seja, o custo também fica cada vez menor, comparando a lojas tradicionais, a hiperlojas, né? Que também estão fazendo essa mudança de formato, principalmente nas capitais. Agora, comentando aqui sobre os supermercados mainstream, ou seja, os supermercados que eles já estão bem consolidados, né, como o Compre Bem e o Supermercado Extra, 100% das lojas Extra estão ficando aí super convertidas em Mercado Extra em abril, ou seja, mudando e retrofitando a marca. Para quem está andando aí nas lojas do Extra, está sabendo que estão mudando um pouquinho mais sobre a marca e também o modelo, ou seja, principalmente do trade marketing, ou seja, onde os produtos estão sendo ofertados nas gôndolas e também a reposição ao longo da loja. Então, para quem acompanha, né, esse supermercado, principalmente o consumidor, você vai conseguir entender um pouco mais sobre isso. Está falando de aceleração e integração de e-commerce também crescendo, supermercado Extra crescendo 47 lojas, né, e também total operando 57 na modalidade Express. E também Compre Bem também crescendo, desempenho de 2 dígitos e consolidação do modelo, né, também do Compre Bem, chegando em lojas e vendas totais de 1,3 bi, e número de lojas 185 lojas e crescimento também ex-Covid de 7,5%. Hipermercado Extra, passando rapidinho aqui, para terminar, Débora, a gente tem aqui, né, o novo modelo, né, ou seja, preços competitivos em grande categoria de consumo, foco no atendimento de perecíveis, especialização no sortimento de não alimentos, né, ou seja, cada vez mais eletrodomésticos, enfim, trazendo essas opcionalidades. Todas as lojas do formato devem ser reposicionadas até o final do terceiro tri, tá? Ou seja, uma venda no e-commerce vão atingir picos de penetração que já atingiram de 5,5% no trimestre, ou seja, a loja ficando cada vez mais opcional, ou seja, tirando esse formato de supermercado e trazendo, né, solução de valor para o cliente, né? Ou seja, realmente essa loja grande ele traz uma canalidade, é uma canalidade cada vez muito forte, né? Ou seja, trazendo soluções de serviços, de produtos e também, né, de mix, né, de produtos, SKUs cada vez mais relevante. Número de lojas, 103 lojas nesse formato, com uma venda total de 2,8 bi. Tá? Passando rápido, a gente tem bastante coisa para falar, mas falando rapidinho, a gente está falando aqui de Colômbia no próximo slide, acelerando o crescimento das vendas de omnicanalidade, né? Ou seja, a gente vê aqui Marketplace crescendo 53% de GMV, Last Mile chegando em 2 milhões de entregas, e-commerce crescendo 109% das vendas, em apps sendo baixado em mais de 28%, né, e também a parte de alimentos crescendo mais de 2,2 vezes, né, na participação do Omni, e no alimentar também crescendo no mesmo segmento. No próximo slide, falando aqui de eletrônicos e omnicanalidade, também não alimentar, né, também crescendo quase 15%. A loja Êxito também traz a melhor integração entre o mundo físico e digital, né, com 11 lojas do novo modelo e 23% da venda aí da bandeira, com expectativa de mais de 8 lojas no ano e com uma venda total de 3,4 bilhões de reais no primeiro tri, com um número de lojas de 236 lojas. Agora, por fim, a gente tem outros negócios na Colômbia, né, como o Real Estate, né, a companhia é o maior operador da Colômbia, com 34 ativos, com 758 mil metros quadrados de ABL, né, ou seja, de área bruta locável, com 32% de market share, isso é muito. Eles estão adicionando valor através de desenvolvimento, comercialização e administração dos principais ativos imobiliários, com uma Viva Malls, né, uma JV que eles fizeram com uma empresa colombiana, que a Êxito tem 51%, 18 ativos, contando com 570 mil metros quadrados de ABL. Né? Também a companhia tem uma taxa de ocupação na parte da Viva, né, de 92%. Eles estão fazendo também serviços Viva Online, Click Collect, sistema de entrega com WhatsApp, Rappi, enfim, Viva Online, vários players. Também ele tem parte de pontos, né, ou seja, o Pontos Colômbia, né, com mais de 17 milhões de clientes, né, também com mais de 100 marcas aliadas, mais 6,6 bilhões de pontos resgatados, né, e atingindo 34% de todos os colombianos, né? Ou seja, a carteira digital que eles fizeram também com mais de 2,7 milhões de cartões emitidos, mais de 90 mil novos cartões emitidos no primeiro tri, uma NPL 30 sobre controle em um dígito e também a companhia tem uma carteira digital lançada em 2020 integrada ao ecossistema da Êxito, né? E agora, falando do último slide, a gente tem prioridades estratégicas para o ano de 2021, né, o que a companhia, o grupo GPA vem fazendo, né? Ou seja, escalar a plataforma digital, ou seja, aumentar a oferta de produtos 1P e 3P, ou seja, aumentar o número de SKU, para também aumentar a opcionalidade, ou seja, o cliente ele vai ter mais oferta, ele vai saber o que ele pode comprar, tudo dentro desse ecossistema, uma ampliação de modalidade de entrega last mile, ou seja, ficando cada vez mais presente, como a gente está falando aqui, Rappi, iFood, a atuação como seller de marketplace de terceiros, uma expansão orgânica, tanto no formato Pão de Açúcar e Minuto, Pão de Açúcar, né, a gente estava falando aqui de crescimento, como foi um sucesso,
um rollout, né, e maturação de novos conceitos de mercado extra, Compre Bem e Pão de Açúcar, G7, né, o novo modelo, e Fresh Market na Colômbia e no Uruguai. Reposicionamento do modelo de supermercados com rollout do conceito novo, né, do extra hiper, né, como eu estava falando, e de conversão do êxito WOW na Colômbia e redução do nível de alavancagem consolidado, como a gente já observou ali, né, lá atrás, né, principalmente dois principais pontos, né, ou seja, primeiro do cash and carry, depois da geração de operações continuadas em torno de 250 milhões de reais. Então é isso, Débora. A gente falou bastante aqui sobre Pão de Açúcar, né, uma leitura bem completa, um case que está além do Brasil, né, ou seja, tem operações na Colômbia, no Uruguai e vem apresentando aí ótimos resultados, Débora. É isso aí, Alex. Antes da gente falar sobre os resultados de Tenda, nós vamos para mais uma notícia aqui do mercado. Vamos falar de Rio Alto Energias Renováveis. A companhia que havia pedido interrupção temporária de sua oferta pública inicial de ações de IPO na semana passada, publicou comunicado ao mercado cancelando oficialmente a oferta. No documento, a empresa diz que a decisão foi adotada devido à deteriorização das condições dos mercados brasileiros e internacional, Alex. E assim ficou suspenso, então, aí o IPO dessa companhia. Várias companhias, né, na verdade, estão suspendendo a IPO, somando aí, já tem muito mais IPO suspenso do que o que foi suspenso o ano inteiro passado, né, Alex? É um dado aí, inclusive, que a gente conseguiu acompanhar, que já comentamos aqui, inclusive, na BMC aqui, durante esses dias. Quem está acompanhando a gente aqui esses dias, acho que já está ligadinho nisso que a gente comentou. Aliás, quero dar já um alô aqui para quem está aqui no chat, acompanhando a gente, né, para quem já está assistindo aqui a gente desde manhã cedo, o Rui das Neves, que sempre está aqui presente com a gente, né? Dreams e Blessed está aqui dizendo assim, boa tarde a todos ligados, todos na BMC News e um ótimo negócio a todos nessa quinta-feira. O Gustavo Bernardes, que também está aqui presente sempre. O Sandro Figueiredo também. Tá aqui, uma ótima tarde para todos vocês. O Marcos Rafael, olha só, o André Gordon já está chegando, gente, ele já está quase aqui prontinho para participar aqui com a gente, né, para poder a gente repercutir esses resultados. Vamos repercutir resultado de Gerdau, de Pão de Açúcar, de Açaí, muitos números que estão sendo divulgados aí durante essa temporada de balanço, que está apenas começando, né, Alex? Mas voltando a falar aí desses IPOs, é impressionante, né, como tem mudado aí um pouquinho desse cenário. A gente viu tanta companhia no passado estreando e esse ano parece saindo meio que na contramão. Ao invés de querer estrear, as companhias estão dando um passinho para trás, né? É isso mesmo, Débora. O que está acontecendo é o mercado observando essa janela de IPO cada vez fechada, ou seja, as empresas não aceitando, né, o preço, né, que os investidores, né, os fundos, enfim, estão colocando, né, na precificação da oferta, e as empresas estão praticamente, né, desistindo e algumas, né, até aceitando, né, mas com preço abaixo, né, do que estava sendo estimado, né, no preço, né, do IPO. Né? Então essa precificação, né, chamada como book building, né, ou seja, muito decisiva, né, ou seja, para acontecer o IPO ou não. Né? O Infracommerce também foi uma coisa bem interessante, né? O Infracommerce que tinha desistido do IPO, depois voltou atrás. Né? Então tem umas companhias que também estão meio indecisas, entendendo se essa janela realmente fechou ou não. Depende muito do setor, né? Alguns investidores, né, estão ficando cada vez mais seletivos, né, também para os IPOs. E também quando a gente pega aqui da divisão, né, de Investment Bank, né, ou seja, o IB, né, o famoso IB, eles observam também que essa janela de IPO, né, dá para acontecer bastante ainda do ano 2021. Ou seja, eles entendem que é um momento temporário, né, que claro, essa janela se fechou agora, mas ao longo do ano de 2021, pegando vários cenários aqui da Bolsa do Brasil, ainda tem espaço para novas ofertas, mas aí depende bastante do setor, enfim, da empresa, do case, para ver se o mercado aceita, como a gente viu alguns setores aqui também sendo muito bem aceitos, né, nesse ano, entre outros alguns também, o mercado, como a gente viu aqui, né, Boa Safra também tem uma demanda muito forte, Petro Recôncavo também, que fez o IPO ontem, né, ou seja, também foi muito bem recebida, apesar do desconto, né, mas a ação também foi muito bem performada ontem. Então essa que é a leitura que o mercado espera, ou seja, realmente são novos players, né, novos cases aqui cada vez mais ficando relevantes aqui. Também é bom para o investidor, né, bom para a empresa também, que está ficando mais capitalizada, né, também para os investidores. Isso é bom para todo o ecossistema aqui da Bolsa, Débora. E a gente vai ficar observando aqui para poder trazer essas notícias aí para quem está acompanhando a gente, mas vamos também falar agora aqui, bater um papo aqui com o André Gordon, sócio de gestor aqui da GTI, para falar sobre esses resultados, essa temporada de balanço. Seja sempre muito bem-vindo aqui da BMC, estreando aqui no BMC Business. Muito obrigada pela sua companhia aqui com a gente hoje. Obrigada, hein, Gordon? Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês. Maravilha. Agora eu quero começar a falar com você sobre esse resultado de Gerdau. Aliás, o Alex já trouxe vários detalhes aí desses números aí, desse balanço aí de Gerdau desse primeiro trimestre, né? Teve um salto aí de mais de 11 vezes no lucro, né? Foram números robustos, acima das expectativas do mercado, né? Mas o que você acha que favoreceu a companhia nessa temporada?
Bom, eu acho que é uma combinação de fatores, né? A Gerdau, ela já, desde 2, 3 anos atrás, ela vinha fazendo um trabalho de ajuste, tanto de custos, né, quanto uma contenção da sua dívida, né? Ela tinha colocado uma meta de endividamento e tinha reduzido bastante vamos dizer, o G&A e diversos custos, né? Dito isso, depois de um longo período onde a capacidade ociosa chegou a quase 50%, né, principalmente aqui no Brasil, você teve uma retomada da atividade que já vem basicamente desde o final de 16, início de 17, né, e veio subindo paulatinamente. Isso aí foi aumentando a ocupação da capacidade, culminou faz pouco mais de algumas semanas. Ela anunciou que ia reativar uma das plantas lá que estava parada há vários anos, né, mostrando que realmente a demanda está forte. E esse business da Gerdau, ele combina tanto uma alavancagem financeira quanto uma alavancagem operacional. Então a gente teve vamos dizer, uma tempestade perfeita positiva, né, uma tempestade do bem, que você conseguiu ter uma capacidade de repasse de preços muito, muito forte, né? Aí, principalmente pelo efeito do câmbio, mais o efeito do minério de ferro aumentou, o aço aumentou, então você conseguiu repassar preço do aço mais o câmbio, né? Então foi uma combinação absolutamente favorável e que levou os resultados da Gerdau aos seus melhores momentos. Aí eu me lembro de ter visto números assim só em meados aí da primeira década aí do milênio, né? Ela tinha uma margem local em torno de 33%, quer dizer, ela superou inclusive esses números, né? Então, de fato, a gente vive um momento muito bom e esse momento deve continuar aí por alguns trimestres, né? Dado que tivemos alguns anos com um subinvestimento aí no setor, e a construção civil retomando, alguns investimentos em infraestrutura, todos esses leilões aí de concessão, aí começamos a ver aí no saneamento, a SEDAI, quer dizer, você tem uma avenida sendo aberta aí, tanto logística, né, tivemos concessão aí de uma linha ferroviária na Bahia, leste-oeste. Então, quer dizer, são investimentos que vão ocorrer nos próximos anos, e a Gerdau está muito bem posicionada, né? Então a gente deve continuar vendo números, vamos dizer, positivos aí por mais alguns trimestres, até que eles se normalizem. E essa seria a minha próxima pergunta, inclusive, né? Você acha que tem muito mais por vir aí da Gerdau nos próximos trimestres, né? Então, com certeza, a gente pode aguardar números muito positivos, né? Você já a gente obviamente... a gente para esse ano tá positivo, só para lembrar, a gente ainda vai retomar a capacidade. Então, o Brasil está muito abaixo aí, quer dizer, desde o segundo mandato da Dilma, que você teve uma queda relevante no PIB. Desde então a gente vem passando por uma tentativa de retomada, né? E ela foi frustrada em alguns momentos. A Covid foi, vamos dizer, ela realmente foi não é uma ducha de água fria, mas uma cachoeira de água fria, né? Mas a gente agora, com a reabertura, a gente deve retomar esse processo que já vinha em andamento, né? A gente vê a geração de postos de trabalho, etc. E não só para a Gerdau, mas é uma coisa que a gente recorrentemente costuma dizer: essas crises, elas favorecem muito as empresas que têm uma posição de dominância nas suas respectivas indústrias. Por quê? Porque quem é pequeno, infelizmente, não aguenta o tranco, né? Seja um período muito longo aí de queda de PIB, de restrição creditícia, né? E acabam sobrando, vamos dizer, os principais players em cada indústria. No caso do aço, sem dúvida nenhuma, a Gerdau é uma das que está mais bem colocada, né, com acesso aos mercados de capital. Ela teve, por volta lá de 2016, um aumento de capital, quer dizer, a situação estava bastante delicada, e desde então foi só, vamos dizer, voltando aí para o seu curso aí natural, né? E que a gente acha que ainda perdura aí por um tempo, né? Pelo menos até restabelecer o equilíbrio nas principais commodities, né? Agora falando um pouquinho de Pão de Açúcar.
Uhum. Agora falando um pouquinho aqui de Pão de Açúcar, né, que também teve resultado, o Alex também acabou de trazer os números do Pão de Açúcar, né, caíram em relação ao resultado do primeiro trimestre desse ano, mas apesar de ter, assim, os resultados tiveram aí uma queda, mas registraram um lucro, né, assim, teve um lucro, mas não saíram tão positivamente, acho que você conseguiu entender o que eu quis dizer. Foi um resultado em linha com as expectativas mesmo assim, né, um desempenho fraco. O que você está achando disso? O que acha que está desfavorecendo o papel no caso? Não, na verdade, assim, uma coisa é o comportamento da ação, né? Outra coisa é o resultado operacional. Então a gente tem que separar, porque esse é o primeiro trimestre que a operação do Pão de Açúcar aparece separado do açaí, né? Primeiro tri do ano passado você tinha os dois juntos, era uma história bem diferente. Claro que o resultado, o bottom line, ele é bem mais tímido do que o do açaí, né? A gente já é esperado, mas o operacional foi bom. A gente tem que, bom em linha, né? Não foi surpresa. A gente tem que lembrar que quando era combinado os negócios, o Pão de Açúcar, né? O Alimento Brasil vinha numa tendência de reduzir principalmente os pontos do hipermercado extra e convertê-los em açaí, né? Isso foi algo feito com muito sucesso, tanto que gerou o crescimento aí acima de 20% ao ano do açaí nos últimos anos, né? E que hoje está valendo em bolsa mais de 24 bi, lembrando que o Pão de Açúcar combinado estava valendo em bolsa 14, 15 bi até poucos 2-3 meses atrás. Sim. Já o Pão de Açúcar, as ações, elas tiveram um desempenho depois do spin-off bastante relevante, né? Então hoje a gente combina, ela está ex-dividendo, eles anunciaram 600 milhões de reais de dividendo, o que vai em linha com a ideia da geração de caixa, né? Forte, né? Quer dizer, eles estão relativamente distantes de uma preocupação com questão de endividamento, né? E em função disso, hoje a gente está experimentando uma correção, mas ele está se acomodando aí nesses níveis depois de praticamente ter dobrado de preço depois do spin-off. O primeiro trimestre do ano passado foi um trimestre bastante forte, porque foi quando começou a Covid, né? Eu não sei se você se recorda, a gente teve aquela corrida aí para abastecimento, final de março, né? Então foi um trimestre bastante forte. Então a base de comparação ela é boa, né? Então quer dizer, essa queda aí nas vendas pequena se justifica, né? A operação da Colômbia vai muito bem, mas acho que o ponto que eu destacaria são as margens, né? A gente viu um pequeno aumento na margem bruta, né? Mostrando uma resiliência aí e um diferencial, quer dizer, tem que lembrar que o Pão de Açúcar, diferente do açaí, ele não persegue ser uma empresa de melhor preço, e sim o que oferece o melhor serviço, né? Você encontrar um sortimento mais amplo, né? No atacarejo você muitas vezes não encontra aquilo que você procura, mas sempre você encontra um preço muito abaixo, né? E você teve aí uma margem EBITDA alta, né? Eu não sei se dizer se é recorde, mas eu não me lembro de uma margem tão boa no primeiro trimestre, né? O que faz com que tenha, no all in all, ele foi em linha mais bom, né? E assim, o que me chamou um pouco a atenção, talvez o endividamento, né? Ele segue alto, é muito parecido com o do açaí, com a diferença que ele tem uma geração de caixa livre menor. Por outro lado, ele tem ativos para serem alienados, né? Então, uma parte do valor, até da nossa tese de investimento no Pão de Açúcar, ela repousa, vamos dizer, na consolidação do negócio alimentar, principalmente no Brasil, por exemplo, ele tem a Cenova, que ele tem 34% de participação, e hoje essa participação dele a mercado vale em torno de 8,5 bi, né? Quer dizer, imagina que ele tem preferência na venda, no caso, por exemplo, de uma oferta. Imagina que ele alienasse essa participação, ele passaria a ser uma empresa caixa líquido, né? Obviamente isso tenderia a se converter em dividendo. E ele também poderia alienar as operações, por exemplo, do Uruguai, que é uma operação bastante redonda, responde mais ou menos aí por 7,5% da receita. É uma operação que a gente estima que possa valer algo como 3 bilhões de reais, ou o Êxito como um todo, né? Quer dizer, o Êxito, ele é dono do principal, é a maior empresa de locação corporativa de shopping lá da Colômbia, né? São 758 mil metros quadrados de ABL, do qual o Êxito tem 51%, né? Então,
também é um ativo que poderia ser alienado, né, a Viva Malls. O próprio Êxito como um todo, eles compraram, se não me engano, na faixa de 9,5 bilhões de reais, equivalente. Hoje ele cresceu, né, então quer dizer, valeria praticamente a operação como inteira, né? Então tem todo esse valor aí que a gente vê potencialmente a ser destravado, né? E em termos da operação em si, a operação principal é a alimentar no Brasil. Tanto a marca Pão de Açúcar, que seria a marca premium, ela vai bem, e eles têm a expectativa de uma expansão em torno de 50 unidades por ano, né? Quanto o Compre Bem também, que seria uma marca, vamos dizer, mais de ataque, também tem performado bem, né? Talvez o hipermercado seja onde possa haver haja necessidade de um investimento um pouco maior aí para otimizar as lojas. E acho que também eles deram muita ênfase no call de hoje na questão do acesso virtual, né? Quer dizer, eles estão realmente investindo bastante também no marketplace, só que um marketplace menos generalista que alguns concorrentes como B2W ou Luiza, que são o Mercado Livre, né? Quer dizer, eles querem focar em, vamos dizer, mais em qualidade nessa parte do 3P, e no 1P eles têm um crescimento aí superior a 130% ano contra ano, né? Então é um crescimento muito robusto, e a gente acha que é bastante importante eles terem essa posição de dominância, né? É o maior player de vendas e-commerce de alimento. Então no all in all, o resultado obviamente não foi que nem o da Gerdau, que foi para, digamos assim, comemorar com uma boa champanhe. Esse aqui talvez um brinde com Guaraná já seria suficiente, né? Mas de qualquer forma, o primeiro trimestre ele veio positivo, né? Então, o que já nos deixou bastante satisfeitos, né? O mercado tinha uma visão muito negativa, o patinho feio, etc. Mas a gente entende porque realmente dá trabalho revirar um pouco esses balanços. Era uma empresa que há alguns anos era ainda mais alavancada, com uma estrutura societária confusa, subsidiárias, enfim, participações cruzadas, e hoje isso está bem mais simples, né? Então, enfim, não é que seja aquela moleza hoje que era um mês e meio atrás, quando valia menos da metade, mas é um ativo, uma empresa que tende a rodar aí com uma margem EBITDA aí por volta aí desses intervalos entre 7 e 8, né? Quer dizer, estamos falando aí de 4 e pouco bilhões por ano de geração EBITDA, né? Enfim, vai gerar bastante caixa e parece ainda bastante interessante. Então ficar de olho aí nos próximos tri, né? Bom, falando um pouquinho agora de açaí, né? Porque já que a gente falou aí de Pão de Açúcar, né? Falando então de açaí, porque essa primeira divulgação de resultado aí depois dessa cisão do grupo era realmente uma grande expectativa, né? E teve um lucro que mais que dobrou em relação ao ano passado, né? O que você achou desses resultados da rede de atacarejo agora independente aí? O resultado do açaí assim, se pudesse definir, é relógio, né? Acho que a palavra relógio suíço talvez seja uma expressão que defina bem o que foi esse resultado, né? Porque veio absolutamente também em linha, eles são muito sensíveis a preço, então eles não querem aumentar a margem necessariamente, a margem bruta, né? Por quê? Porque eles precisam ter o preço, né? Se ele começar a vender mais caro, ele perde fluxo, né? Então, realmente eles querem oferecer o menor preço, né? Isso mantém, faz com que eles trabalhem com uma rigidez de margem. Obviamente quando você vai descendo no balanço, né? Quando você vai para a parte já da operação, a melhora marginal de margem ela vai se dar pela diluição de custos, vamos dizer, G&A, quer dizer, custos administrativos, e que seria de uma ordem um pouco menor, né? Então ele manteve aí margens bem estáveis, gerou caixa, pagou dividendo e continua apontando, sinalizando para um crescimento ainda de 2 dígitos, né? Quer dizer, a gente aqui trabalha esse ano com um crescimento da ordem de 20%, né? Mas eu quero fazer também uma ressalva, né? Quer dizer, a operação ela parece muito mais bem encaminhada, até porque ela é bem mais simples, né? Do que a do Pão de Açúcar, que por ter essa subsidiária do Êxito na Colômbia, que por sua vez tem Uruguai, tem Argentina, que é marginal, mas a gente acha que nos últimos anos o crescimento do açaí, isso é uma visão nossa aqui da GTI, ele se deu muito em cima da conversão de lojas, né? E quando você converte uma loja, bem ou mal,
é um ponto que já está relativamente adaptado para a sua operação, né? E você tem, quer dizer, custos muito menores e já tem uma demanda. Alô? Acho que caiu. Alô, vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo, pode. Estou te ouvindo. E aí, quer dizer, você tem uma conversão dessas lojas, então você tem um custo muito menor para adaptação e você já tem uma base de clientes que tá acostumado. Lá é um hipermercado extra, então ele já está acostumado a fazer compra naquele ponto, né? É muito diferente de você, que nem agora, eles anunciaram compra de terrenos, enfim, para futuras expansões, e talvez aí possa haver alguma surpresa nessa velocidade. Então a gente apontaria para essa. E obviamente o preço também já não é mais aquele preço atrativo, né? Quando teve o spin-off, ela começou na faixa de R$70 e hoje já está quase a 90, né? Então também teve uma valorização importante. Então a gente acha que a relação risco-retorno hoje é mais favorável no Business Brasil do que no açaí, né? No atacarejo. Uhum. Bom, só para poder a gente encerrar aqui o nosso papo, que eu sei que daqui a pouquinho você tem compromisso aí, Gordon, só para poder a gente encerrar, falar um pouquinho de Itaú, porque assim, a gente também viu o resultado aí do banco, né, apesar de muitos analistas do mercado reconhecerem os números fortes, né, com alta de 63% no lucro líquido ajustado, tem muitos dos analistas que estão recomendando cautela para o banco, né, por que você acha isso? Bom, porque os analistas, principalmente da parte do sell side, eles costumam ser pessoas muito conservadoras, né? Eles não gostam de ser o primeiro a encontrar. Eles são o oposto do empreendedor, né? O empreendedor é aquele cara que vê um terreno baldio lá, ele olha e consegue vislumbrar uma empresa, um grande empreendimento, uma fazenda, etc. O analista do sell side, não. Ele precisa ver uma cidade pronta, brilhando, com preço a 15 mil bilhões lá, o hectare, aí ele acha, pô, legal, é bonito, é bom, que a gente gosta, né? Então eles são mais conservadores mesmo e estão sempre com o pé muito atrás, né? A gente montou a nossa posição de Itaú originalmente em 2011, quando um grande banco recomendou sell, porque falou que as margens do Itaú, daquele momento para frente, ficariam por volta de 10 a 12% de ROI, né? Então eu gosto de guardar isso porque eu falei, este é o sinal de compra de Itaú. Até então a gente raramente comprava banco grande, porque os bancos menores, eles tinham um valuation muito barato, né? E naquele momento os descontos em múltiplos estavam pequenos, e quando eu vi esse call, eu falei, aqui tem explicação, né? E desde então o Itaú, ele é um relógio, né? Claro, quando você tem um evento como a Covid e que afetou todo mundo, afetou também o Itaú por provisionar. Ele abastece toda a indústria, a grande indústria, pequeno e médio comércio, pessoas físicas, né? Ele está em toda a sociedade, né? Então os segmentos que têm uma pressão maior, obviamente, tem um impacto, né? O que nós vimos? A gente viu que mesmo no ano da Covid, o Itaú teve uma expansão creditícia, aí se você descontar o efeito cambial nas operações da América do Sul, por volta de 3% real, acima da inflação, né? Lembrando que o banco sempre está corrigindo a inflação nominalmente, mas um 3% real, eu não diria que é um ano catastrófico. A gente viu agora nesse primeiro trimestre, né, ano contra ano, né, uma preservação aí dessa expansão. Talvez o que tenha frustrado um pouco alguns analistas tenha sido a piora na inadimplência no segmento de pequenas e médias, né? Mas aí eu faço sempre a ressalva que o banco deu um waiver aí de, se não me engano, 6 meses para postergando pagamentos, né? Então, obviamente, nesse período você não tem inadimplência, né? Mas o banco já provisionou, hoje o Itaú tem em torno de 18 bilhões de reais em excesso de provisão. Então, se a gente tiver uma retomada da atividade, renegociações em curso, etc., o que a gente deve ver nos próximos trimestres é um provisionamento parecido com esses 4 bilhões que a gente viu agora no primeiro, né, entre 4 e 5, que é bem menor do que o que a gente viu no ano passado. Se não me engano, teve um trimestre que foram 10 bilhões, né? E também na parte de serviços, né, acho que vale destacar que teve uma pequena queda, né? Também já esperada, né? A única coisa que eu senti falta, apesar de Itaú ter mostrado um bom comportamento nas despesas que caíram nominalmente, então em termos reais mais ainda, mesmo com investimento pesado em tecnologia, né? Mas você teve uma estabilidade, mas poderia ter sido ainda maior com mais fechamentos de agência, obviamente pelo fato do ano da Covid. Diferente do Banco do Brasil, que anunciou que ia fechar as agências, o Itaú preferiu
anunciar uma doação de R$1 bilhão, né? Quer dizer, acho que ele entendeu que a sociedade observaria isso de uma forma mais interessante, né? Para cativar seus clientes, né? Então praticamente não teve mais redução de agências e nem de pessoal, até aumentou no trimestre alguma contratação que eu imagino que seja talvez essa área de tecnologia, mas a gente deve esperar para frente, quer dizer, com a continuidade da redução da receita de serviços, caso isso acentue conta do fim do TED, etc., a gente deve observar também uma redução mais acentuada nas despesas, né? E a taxa eu vi que a parte de fundos, né, de taxa de administração, do asset management, também teve uma queda, e aí talvez tenha contratriz da sazonalidade da performance, né? O último trimestre do ano e o segundo é onde você tem a performance dos fundos, né? E no primeiro menos, então talvez isso possa explicar um pouco. Então, assim, em linhas gerais, eu não diria que tiveram novidades. Ele continua expandindo com bastante vigor, né, no banco digital, né, IT, nas contas digitais, né, uma velocidade de abertura de contas bastante elevada. Então me parece que, e também por fim a XP, né, ele ainda detém aí pouco mais de 1/3, e o resultado da XP foi realmente muito positivo, né, surpreendendo, né. E bem ou mal, a gente vai ter o spin-off aqui das ações da XP para o acionista do Itaú, enfim, não sei te precisar, mas em qualquer momento aí pode ser anunciado, né? E a gente fez uma conta boba aqui, quer dizer, o Itaú, excluindo a mercado o valor dessa participação de XP, para 2022 está negociando abaixo de 8 vezes lucro, né, na faixa de 7,6, 7,7 vezes lucro. Me parece que não condiz com a qualidade do Banco Itaú. Então é uma posição que a gente acha, assim, não tem nenhum trigger exceto esse da XP, que não é pequeno, né? Mas de qualquer forma a gente sabe que o mercado usa muito Itaú, Ambev e outras ações líquidas e que também não, enfim, costumavam ter uma precificação razoável para financiar compra de tudo que você possa imaginar. É isso aí. Muito obrigada mesmo pela sua participação aqui com a gente. Você sabe que você é sempre muito bem-vindo aqui na BMC, agora estreando aqui no BMC Business, que a nossa ideia aqui é sempre estreitar a relação do investidor, no caso agora com as companhias. A gente sempre tem buscado trazer aqui os RIs e CEOs das companhias, né? Teremos várias empresas passando por aqui pelo BMC Business e também, claro, queremos trazer pessoas como você do mercado, que tem uma ótima visão aí para poder falar sobre esses cases. Muito obrigada mesmo, você seja sempre muito bem-vindo. Eu agradeço, é sempre um prazer estar com vocês. Até uma próxima, Gordon. Tchau, tchau. Oi, antes da gente continuar com a temporada de balanços, vamos para mais notícias aqui do mercado, porque demandas do consumidor levaram as importações dos Estados Unidos a um recorde. O déficit do comércio exterior em bens e serviços cresceu 5,6% em relação ao mês anterior, para 74 bilhões de dólares. A gente volta agora para os Estados Unidos com a Giovanna Locatelli, que tem mais detalhes. Os consumidores e uma nova rodada de dinheiro de estímulo, liberada por Biden, impulsionaram a demanda por produtos importados dos Estados Unidos a uma alta recorde em março, expandindo ainda mais o déficit comercial. O déficit do comércio exterior de bens e serviços cresceu 5,6% em relação ao mês anterior, para 74,4 bilhões de dólares, com ajuste sazonal em março, informou o relatório do Departamento de Comércio nesta terça-feira. As importações cresceram 6,3% para 274,5 bilhões de dólares no mês, impulsionados por maiores embarques de itens como brinquedos, móveis, celulares, automóveis e semicondutores. As exportações aumentaram 6,6% para 200 bilhões de dólares em março, após um declínio de um mês em fevereiro, à medida que as interrupções na cadeia de suprimentos causadas pelo inverno diminuíram. Economistas previram um déficit comercial de 74,8 bilhões de dólares em março. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. Obrigada, Giovanna. Agora sim, a gente vai continuar a temporada de balanços por aqui. Agora vamos falar sobre os números de Tenda aí com o senhor Alex André. Tenda que registrou alta de 109,5% no lucro aí do primeiro TRI. Foi para 36,9 milhões de reais. Explica pra gente como é que foi esse período aí para a companhia, Alex.
É isso mesmo, Débora. Também o primeiro trimestre, um dos melhores primeiros trimestres da história da companhia. A gente vai falar um pouquinho mais rapidamente, né, do que aconteceu, né, para a companhia reportar belos resultados agora no primeiro trimestre. Foi o melhor primeiro trimestre de lançamentos e vendas líquidas da Tenda, né, apresentando a melhor relação de despesas com vendas relacionado com vendas brutas desde 2016, impulsionado pela transformação digital, ou seja, o fator, né, ou seja, tanto dos estandes fechados, isso traz uma força digital muito forte para ter uma retomada. Quando a gente pega aqui o primeiro gráfico, a gente vê aqui lançamentos, né, ou seja, por VGV em milhões de reais, chegando aqui em 610 milhões de reais, comparando aqui, né, os 3 meses do ano de 2020, a gente está falando de um crescimento, Débora, de mais de 267%, né, um crescimento muito forte. Também regiões de lançamentos, né, caindo, né, de 8 ali no terceiro trimestre para 4 regiões de lançamento. Vendas líquidas, né, pegando aqui por VGV e despesas com vendas, né, por vendas brutas, colocando essa relação de despesas com vendas, a gente chegando aqui em torno aqui de 6,1%. Né? Falando de vendas líquidas em VGV, em 704 milhões de reais, um crescimento de 60% comparado aos 3 primeiros meses do ano de 2020. A gente tem aqui que o aumento das restrições por causa da pandemia, né, no próximo slide, em especial o mês de março, impactou no andamento da obra e do volume de repasses consumindo caixa no trimestre. Né? Então, o repasse em VGV aumentando 36%, né, os 3 primeiros meses do ano passado para esse ano, e colocando aqui a geração de caixa operacional, tanto a parte de off-site e on-site, né, a geração de caixa, né, ou seja, a companhia não gerando caixa, ou seja, tirando, né, ou seja, queimando caixa, né, em 60 milhões de reais na parte de on-site e de off-site queimando 37 milhões de reais, em torno de uma queima de caixa de 97 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021 versus uma queima de caixa de 58 milhões de reais de VGV, né, geração de caixa operacional nos 3 primeiros meses do ano de 2020. Agora a gente tem aqui a margem bruta ajustada, finalizou o trimestre no meio de um guidance sendo impactado, né, assim como pela revisão dos orçamentos de obras, refletindo os recentes aumentos nos custos dos materiais, ou seja, isso impacta bastante, né, ou seja, a inflação, os custos das matérias-primas, né, para a produção, né, das construções por parte da Tenda, então isso afetou também na margem da companhia. Né? A gente viu a margem ali saindo do primeiro trimestre de 2019 em 42,4%, agora indo para 34%, ou seja, caindo gradativamente ao longo do tempo, com uma margem bruta ajustada de 31,1% em flat aí comparado com o quarto trimestre de 2020, né, caindo 0,4%. Lucro líquido, a gente está falando aqui de 37 milhões, né, a maior parte aqui de on-site, né, de 42 milhões de reais, a companhia apresentando aqui o lucro líquido de 37 milhões de reais, né, e também, no próximo slide, a gente tem aqui, né, os destaques, né, para falar do último slide, falar de construção off-site, né, ou seja, o que a companhia vem fazendo. Né. Nesse trimestre, a companhia obteve uma certificação importante, né, que permite operar no mesmo modelo da Tenda on-site, realizando o repasse ao longo da obra, né, o crédito associativo. O maquinário sueco, né, chegou em Jaguariúna, em nova fábrica que será inaugurada no segundo semestre de 2021, com capacidade produtiva de 10 mil unidades ao ano. E também adquiriram no trimestre mais 3 terrenos localizados na cidade do interior de São Paulo, para continuar a execução dos projetos pilotos ao longo de 2021 e 2022, somando um total de 6 terrenos nessa fase inicial de projeto. Tá? Então esses são os principais pontos aqui da Tenda, né? Ou seja, a companhia mais voltada a segmento Minha Casa Minha Vida, né? Ou seja, esse modelo, né, de casas previamente pré-moldadas, né, e também de uma forma que traz um custo menor, e também a capacidade digital também, que trouxe aí o maior número para o resultado no primeiro TRI, mas também vê alguns desafios como o custo de matéria-prima, né, e também a companhia olhando aqui novos terrenos, ou seja, uma carteira de land bank ficando mais atrativa para o longo ano de 2021. Débora? Maravilha, Alex. Agora a gente vai falar também de Ultrapar, né? Uma companhia que registrou lucro de 137,4 milhões aí no primeiro trimestre, teve uma queda de 19% na comparação anual. Então vamos lá, vamos explicar aí como é que foram esses números, né, dessa companhia. É isso mesmo. Ultrapar, acho que não era grande novidade para quem analisa o setor aqui de distribuição de combustíveis. O Ultrapar teve um resultado muito ruim, né, no último TRI, quando a gente pega aqui o EBITDA, né, por metro cúbico. Isso que a gente vai falar bastante sobre isso, né? Principalmente na parte da Ipiranga, ou seja, a Ipiranga realmente decepcionou, né? O papel estava caindo mais de 7% da última vez que eu vi, a Débora depois pode atualizar, mas o mercado não gostou, né, do resultado de Ultrapar, né? Ou seja, a gente vai falar aqui de todas as frentes, né? Ultrapar, Ultragás, Ultracargo, Oxiteno e Ipiranga, né? Que realmente o resultado de Ipiranga não veio como esperado, né? Mas principais destaques, né? Tem alguns pontos aqui que eles estão colocando como recordes, né? Como o resultado recorde recorrente, né? Da Ultracargo e Oxiteno,
né, e recorde da Ultragaz para os primeiros trimestres. Né. Renovação do Conselho de Administração, né, com 3 novos membros, trazendo experiência e competências complementares, e também vitória da Ultracargo no leilão da área para a operação de granéis líquidos no porto de Itaqui, né, em Manaus, e também a criação da diretoria, né, de assuntos corporativos também de sustentabilidade, com um reporte direto ao CEO, e também realização do primeiro evento da série Ultra, né, encontros com a liderança com Décio Amaral, presidente da Ultracargo, iniciativas de ESG, né, no Ultrapar adotando mais de 11 empresas, com mais de 5 mil concentradores de oxigênio para o tratamento de pacientes com Covid, Ultragaz também com conquista de prêmio de ouro na categoria do meio ambiente, GLP, inovação e tecnologia, Ultracargo com curso de formação operacional dirigindo a comunidade ao entorno do novo terminal da Vila do Conde, no Pará, para a formação básica de operação de terminais portuários, Oxiteno, vou falar um pouquinho mais sobre todas as unidades, mas a gente está falando de iniciativa de ESG, né? ESG conquista de selo de diversidade ético-racial, categoria de compromisso da Prefeitura de Salvador, e Ipiranga, lançamento da iniciativa de Profotas Carbon Neutral, que permitirá a empresas frotistas calculem suas emissões de gases de efeito estufa e as compensa através de compra de crédito de carbono, né? Ou seja, isso é uma iniciativa muito interessante da Ipiranga. Vamos falar um pouco sobre o EBITDA, né, geração de caixa. Realmente, o EBITDA, né, aumentou 23%, né, chegando próximo a R$1 bilhão. A companhia até fez um guidance, a gente até comentou ali no quarto tri, né, o guidance que a companhia colocou para o ano de 2021. Né? Então a gente vê aqui que não teve grande mudança, né, de geração de caixa. Né? O EBITDA que trouxe resiliência em seu portfólio, né, em todos os negócios da companhia. Né? Então variação do capital de giro, né, com aumento de preço de combustível de GLP, né, uma redução de preço no primeiro trimestre, isso trouxe uma queda, e um fluxo de caixa, né, quando a gente pega as atividades operacionais, né, em R$128 milhões, né, no primeiro tri, mesmo com maior investimento em capital de giro, e o lucro líquido caindo 19%, né, ou seja, teve alguns fatores aqui extratemporâneos, né, como créditos tributários, né, também de 149 milhões, 71 milhões no efeito no EBITDA, 78 milhões no efeito, né, da parte financeira, e também resultados financeiros com efeito temporários, com variação cambial. Né, então isso que impacta de forma no lucro líquido. Né. Dívida líquida, né, e alavancagem, a gente tem aqui um aumento da dívida líquida em função de investimento em capital de giro do primeiro trimestre, saindo de 3 vezes para 3,3 vezes, pagamento de dividendos acumulados por 2 semestres em março de 2021 e piora temporal no resultado de marcação a mercado dos hedges cambiais, né? E variação cambial sobre a parcela de bônus designada para a hedge account. Perfil de amortização, a companhia tem custo médio, né, da dívida, né, DI mais 2,3%, e duration, né, da dívida de 4,6 anos. Tá? Caixa, a companhia tem 8,5 bi de caixa, né, e uma dívida praticamente igual ao caixa de 5 anos para cima, né, e até um ano de 3,2 bilhões de reais em dívida. Tá? A companhia trouxe uma redução da dívida bruta com recursos em caixa para diminuir o custo de carregamento da dívida, uma emissão de debêntures, né, de infraestrutura no montante de 460 milhões, um custo de 111% de CDI com vencimento em 7 anos. E no próximo slide, a gente vai falar sobre Ultragaz, né? Então a gente vai dividir os modelos de negócio aqui agora para ficar mais fácil, para quem quiser entender um pouco mais sobre isso. A base de comparação influenciada pelo início da pandemia trouxe uma queda de 4% aqui, né, nos volumes, né, chegando aqui na parte do granel, né, 132 milhões de toneladas, né, e também, 132 mil toneladas, e também na parte aqui de envasado, 274 mil toneladas, tá? Com uma queda de 5%. No EBITDA, um crescimento de 2%, né, bem tímido, 150 milhões de reais, com iniciativas de despesa e otimização logística, menor volume de vendas e aumento de custo de LP, que isso trouxe um fator para baixo. Granel, como estava comentando aqui, na parte de envasados foi ruim, que teve um aumento temporário de consumo de LP, decorrente de efeitos iniciais da pandemia, e uma coisa ruim também que foi menores vendas, né, para comércio e serviço, claro, por menor restrição por parte aí de circulação de pessoas, e maiores vendas para indústrias. Né? Então a indústria realmente está andando muito forte, mas o comércio e serviços vem caindo. Né? Colocando aqui no próximo slide, a gente vai ter aqui na parte de Ultracargo. Né? A Ultracargo, ela trouxe um crescimento alavancado para as operações, né, com expansão de capacidade. Então a gente está vendo aqui um crescimento de 3% da expansão de capacidade está aqui, como a gente comentou ali no primeiro slide, reajustes contratuais, operações de spot, e o que é ruim, menor movimentação de combustíveis, né, ou seja, queda nas importações. Receita líquida subindo 5%, né, e também chegando em 172 milhões de reais, antes de 163 milhões de reais. Né, ou seja, vitória no leilão de Itaqui, né, mais 79 mil metros cúbicos de capacidade, mais de 9% da capacidade total, né, e consolida a posição da Ultracargo nesse terminal estratégico com áreas
né, contíguas, né. No EBITDA, patamar recorde no primeiro trimestre de 2021, crescendo 2%, em 93 milhões de reais, maior faturamento, né, no EBITDA, uma queda de 4 milhões de restituição de empréstimo compulsória Eletrobras no primeiro tri de 2020, né, um efeito pontual, e maiores custos e despesas, né, principalmente na remuneração variável e também para a TI, iniciativa de produtividade, ou seja, isso que trouxe o resultado para baixo, né, também do EBITDA, mesmo apesar de ser 2% de alta. Tá? Aqui a gente está falando de Ipiranga, né? A Ipiranga teve uma queda aqui de 2%, né, colocando aqui por volume, né, chegando mais de 2,5, né, mil toneladas, né, mil metros cúbicos, né, chegando aqui um pouco mais, tanto do diesel, tanto do ciclo Otto, né, no total de 5,3 mil metros cúbicos, é uma queda de 2%, e colocando aqui o diesel, né, com maior resiliência durante a crise, ou seja, realmente, né, as indústrias ficando muito fortes, as entregas por parte de caminhões também, veículos pesados mostrando resiliência, e o ciclo Otto a gente está vendo aqui mais impactado pela pandemia. No ciclo Otto a gente está falando aqui de gasolina e etanol, né? E também a gente está falando de uma rede de postos de 7.107 postos, né? Ou seja, cresceram 81 novos postos, né? E também 81 depurados, né? Ou seja, a companhia ela trouxe aqui, nesse gráfico a gente consegue ver bastante sobre isso, né? O evolutivo trimestral, né? De ano contra ano a gente vê aqui, né? De trimestre, né? A gente vê aqui menos 28% do ciclo Otto, ele vem se recuperando, né, o volume ainda está negativo, em menos 6%, mas o ciclo diesel, né, ou seja, em menos 7% já chegou positivo em 1% agora, ou seja, cada vez mais o diesel mostrando resiliência. E aqui também, para a gente falar um pouquinho mais aqui sobre o EBITDA, né, o crescimento de 17%, 563 milhões de reais, ante 480 milhões de reais, trouxe uma melhora na margem bruta com ganho de estoque e trading, recuperação gradual de participação do mercado, trouxe uma queda de apropriação de custos, né, de 33 milhões em CBIOS, também crédito de 39 milhões de reais, isso foi ruim, né, de PIS e COFINS no primeiro trimestre de 2020, e também evolução do modelo AMPM, né, a loja de conveniência, 1.806 lojas de conveniência, traz aí 25% da penetração, 79 lojas com operação própria, 71 lojas a mais que o primeiro trimestre, novo modelo em loja de implementação, e o que a companhia não disse aqui, mas é público, né, ou seja, a companhia tem até o mercado falando em venda da Extra Farma, ou seja, eles não acharam ainda um vendedor, né, para a Extra Farma que seja estratégico, mas eles disseram que realmente eles querem simplificar o portfólio, né, então se tiver uma oportunidade de venda dessa unidade e também, né, da Oxiteno, que seria em torno de 1 bilhão a 1,5 bilhão de dólares, isso também seria muito estratégico, destravaria certo valor para a companhia para ficar mais focada em distribuição de combustíveis, né, como até a própria concorrente dela, a Cosan, teve até notícias aí, fontes que a Raizen, né, ou seja, provavelmente vai ser um dos maiores IPOs da história aqui no Brasil, tá? Esse IPO deve sair entre junho e julho, né? Isso que as fontes, né, que jornalística, a mídia vem falando, e isso trouxe também uma preocupação, né, um certo ponto de alerta para a companhia trazer uma rentabilidade tanto da Extra Farma, que vem melhorando ao longo do tempo, para eles trouxerem isso para o pipeline de venda, ou seja, vender esse ativo de uma forma melhor, um preço, né, de uma forma que eles aceitam, né, e também a parte de Oxiteno. E falando aqui por último, a gente está falando de Extra Farma, passando para o último slide, a gente tem aqui Extra Farma com lojas finais aqui chegando em 402 lojas, ou seja, diminuindo seu portfólio, né, tanto das lojas maduras, né, e lojas de 2 a 3 anos, e a loja de até 1 ano. Né. Receita bruta, a gente está falando aqui de uma queda de 1%, 517 milhões de reais, influenciadas, claro, por menor número de lojas, impacto do ataque cibernético que teve, né, da companhia, a gente não pode esquecer, fechamento temporário de 5% das lojas, reajuste anual de medicamentos, que isso acontece, e expansão das vendas por meio de canais digitais, que isso também foi positivo. Na linha de EBITDA, maior rentabilidade da rede, tá? Crescimento de 30% para 12 milhões de reais. Crescimento das mesmas lojas, same-store sales, com ganho de produtividade e redução de despesas. Depuração das lojas deficitárias, e impacto de ataque cibernético que custou aí para a companhia 6 milhões de reais, tá? Do EBITDA. Aqui agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o resultado de Sync, né? Os principais pontos aqui, resultado também que saiu aqui, que também vem reportando ótimos resultados desde o quarto trimestre, Débora. Maravilha, Alex. Para poder a gente dar uma encerrada nessa temporada de balanços por hoje apenas, né? Nós vamos aí para os números de Sync, que registrou aí lucro líquido de 779 milhões, olha isso, no primeiro TRI, alta de 81% na comparação anual. Explica aí pra gente, Alex. Vamos lá, vamos pegar os principais pontos aqui de Sync, né? A gente pegou os pontos aqui do release. A companhia trouxe como principal destaque no primeiro TRI a estratégia de inovação, então eles anunciaram novos investimentos, né, por meio aí da Darwin Startups, né, em parceria com a Distrito,
e também estratégia de inovação, anunciando a aquisição aí da Simply e também da FapWeb. O ARR de software, né, teve recorde, 227 milhões no primeiro trimestre de 2021, ou seja, a receita recorrente cada vez ficando mais evidente, né, ou seja, esse pipeline de crescimento inorgânico, crescendo 54,7% comparado ao primeiro tri de 2020. Número de clientes, 392 clientes, ou seja, aumentando, né, 41 clientes versus o primeiro trimestre de 2020, ou seja, sendo favorecido por esse movimento de digitalização, né. Receita líquida, recorde de 68 milhões no primeiro tri, crescimento de 40% versus o primeiro trimestre de 2020, e pro forma de 81,4 milhões, considerando as aquisições recentes, tá? Isso já está colocando pro forma, que seria em torno de 67,5% de crescimento versus o primeiro trimestre de 2020. A gente trouxe aqui no próximo slide para continuar, falar de receita recorrente, recorde de 62,1 milhões de reais, um crescimento de 50% versus o primeiro trimestre, que traz 91% do total, tá? EBITDA ajustado, recorde de 12 milhões no primeiro tri, 4 vezes, tá? Primeiro tri, uma margem de 18,2%, tá? Isso é muito interessante para a gente acompanhar. A parte de RR Software, né, ou seja, o crescimento alcançou o valor bruto, recorde de 227 milhões, no próximo slide a gente vai falar um pouco mais sobre isso, um crescimento de 54,7%, ante 146,9 milhões no primeiro tri. O crescimento se deu principalmente por entrada de 66 milhões e meio de reais inorgânico proveniente da aquisição da Tree Solutions, né, Front ESP, e também de 13,8 milhões de reais orgânicos, né, o crescimento de 9,4% comparado ao primeiro trimestre de 2020. Vamos passar para o próximo slide para a gente ver aqui o gráfico de RR Software, foi isso que eu acabei de falar. A gente vai ver aqui as vendas, né, cancelamentos mais reajustes, né, mas a gente vai ver aqui um crescimento orgânico de 146,9 milhões de reais e juntos, né, a gente consegue ver um crescimento aqui com inorgânico de 66 milhões, né, 66,5 milhões de reais, né, chegando aqui no total de 227,2 milhões de reais. Né. No próximo slide, enfatizando aqui o número de clientes, né, que a gente comentou aqui, chegando, né, para 392, né, crescendo 41 clientes por causa das aquisições e novas vendas, e também o maior cliente contribui com 4,1% da receita líquida. Então, o que isso traz aqui para a companhia? A companhia tem uma carteira diversificada, né, por parte de clientes e uma redução resultante da diluição da carteira com a entrada de novos clientes e do menor volume de receitas nesse cliente. Né? Então, a gente chega aqui no número cada vez mais alto desde o primeiro trimestre, que saiu de 351 para 392 clientes. Tá? Aqui a gente tem o desempenho financeiro, né, receita líquida no próximo slide. Atingiu o recorde também de 68,2 milhões de reais, um crescimento de 40%, ante 48,6 milhões de representatividade aí do ano anterior. O crescimento da receita se deu pela contribuição de 3,4 milhões de reais inorgânicos e 2,9 milhões de reais de inorgânicos, ou seja, a companhia ela cresce muito mais inorganicamente do que organicamente em software, né? Além do aumento de 3,3 milhões em serviços. Tá? Então é um crescimento de 24% proveniente das últimas aquisições também. Aqui colocando a receita recorrente, né, que é um ponto muito importante. A companhia registrou recorde de 62,1 milhões de reais, um crescimento de 50,9%, como a gente comentou anteriormente, ante 41,2 milhões de reais no mesmo período do ano anterior, representou 91% da receita líquida total, como a gente falou também, versus 84,7% no primeiro trimestre de 2020, o percentual mais alto da história da Sinqia, tá? Ou seja, um número muito, muito forte. Um número que decorre da constante busca por um modelo de negócio focado em crescimento e resiliência, tá? Então a gente está falando aqui de um número de recorrência aumentando, né? Ou seja, chegando em 91%, e também esse número ficando muito forte, receita recorrente ultrapassando 62 milhões de reais. Por fim, né, a gente tem aqui falando sobre custos, né? Somaram 43 milhões de reais, um crescimento de 30 milhões, ante 32,9 milhões, deu aí principalmente de entrada de 7,2 milhões de reais de inorgânicos, né, provenientes das aquisições, e pelo incremento de custos com pesquisa e desenvolvimento, né, investimento, que somou 1,1 milhão no período. Em linhas gerais, o crescimento no custo se deu por aumento do pessoal, SG&A, claro, e reajustes salariais já previstos. Ou seja, o que acontece? A companhia ela faz uma aquisição, né, ela junta basicamente as duas áreas, né, ou seja, dessa adquirida pela Sinqia, ou seja, vamos supor, por exemplo, né, ou seja, a Sinqia adquire a Tree Solutions, ou seja, uma outra companhia, e colocando para dentro do seu ecossistema, ela vai ter, por exemplo, 2 RHs, né, ou seja, 2 departamentos financeiros, ou seja, o dela e da outra companhia, e isso traz um custo. Então a companhia até faz essa sinergia, ou seja, ela demitir as pessoas que não fazem sentido, ou seja, que são duplicadas, trazer pessoas que fazem sentido para o portfólio de crescimento, agregar valor também por forma de crescimento de receita recorrente,
por mix de produtos para esse cliente que foi adquirido por portfólio da Sinqia, isso traz um custo temporário, né, no resultado da companhia, que é normal, tá? Em linhas gerais. Também, claro, como eles falaram, em aumentos salariais também. Lucro bruto e margem bruta, a gente está falando que atingiu 25,3 milhões, né, um crescimento de 60% no primeiro TRI, ante 15,8 milhões no mesmo período do ano anterior. A margem bruta foi de 37%, né, o crescimento de 4,6 pontos percentuais, ante 32,4% no mesmo período. A melhoria dos indicativos se deu pelo ganho de eficiência tanto em software quanto em serviços, conforme detalhado aqui embaixo, né? Ou seja, a gente vê a margem bruta crescendo, chegando em 37% versus 32,4% no primeiro trimestre, e também, né, o lucro bruto aumentando 60%, né? Ou seja, um número muito, muito forte. Tá? A gente tem uns últimos slides para falar um pouco mais sobre a parte também, né? Ou seja, sobre lucro bruto e margem bruta de software, né? Ou seja, ficando mais nichado, né? A gente chega aqui nesse lucro bruto, né, foi de 20,7 milhões, um crescimento de quase 60%, 59,5%, versus o primeiro TRI, ante 13 milhões no mesmo período do ano anterior, enquanto a margem bruta foi de 40,5%, né, um crescimento de 3,3 pontos percentuais, né, ante 37,2% no mesmo período do ano anterior. Essa margem é reflexo do ganho de melhoria da operação, da eficiência, apesar do reforço significativo de investimentos de P&D, investimentos que passaram a ser diluídos num volume maior de receitas. Ou seja, o volume maior de receitas, cada vez mais esse volume, né, de investimento ele fica menor, porque essa receita fica mais representativa no resultado. A gente vê aqui também um crescimento muito forte, traz uma margem bruta aqui também de 40,5%. Tá? Por fim, a gente tem o último slide para falar de receita líquida de serviço. Né, no trimestre atingiu o recorde, ou seja, mais um recorde, né, a parte de serviço, atingindo aqui 17 milhões de reais, um crescimento de 24,5%, ante 13,6%, né, 3,6 milhões de reais no mesmo período anterior. A receita de outsourcing, né, da natureza recorrente, foi 16,3 milhões, ou seja, praticamente 96% do total, né, na parte de serviço. E o crescimento expressivo dessa unidade reflete o aumento das vendas de serviços gerenciados e o aumento do desenvolvimento de soluções customizadas, inclusive uma solução de Pix proprietária para uma instituição, né, como consequente o crescimento do ticket médio. Então muita gente perguntando, o Pix favoreceu a companhia? Sim, e muito, né? Ou seja, a companhia chegando em patamares recordes, né, e muitas delas incluindo uma solução de Pix para o seu cliente, né? Isso traz receita de serviço. Consequentemente, o crescimento de ticket médio, a entrada de novos clientes, resultado da forte demanda por serviços de transformação digital no setor financeiro, especialmente para bancos seguros, né? Então a gente está vendo aqui cada vez mais bancos tradicionais se tornando mais bancos digitais e seguradoras também trazendo soluções, né, de digitalização no seu portfólio. A gente vê aqui receita líquida de serviço crescendo de 25% para 17 milhões de reais, né, e também no trimestre a gente vê um crescimento de 25%. Né? Então essa é a grande linha aqui do resultado, linhas recordes, né, Débora? Ou seja, maior parte desde a história da Sinqia, né, ou seja, que ela vem reportando um resultado muito bom, né, resultado recorde em todas as linhas, a parte de serviços, né, a parte de software, né, a parte de outsourcing, a parte também das aquisições que trouxem também a melhor significativo para os resultados, tanto na parte pro forma e também, né, na parte do resultado que a gente vê aqui, as sinergias que estão acontecendo nas últimas aquisições, né, nas 3 últimas aquisições, e também a gente não colocou aqui nessa apresentação, mas a companhia ainda tem, né, tem caixa ainda, né, da sua oferta, ou seja, que ela levantou para fazer novas aquisições, já foi passado isso, né, já tem alguns NDAs assinados, né, já tem alguma coisa pronta para vir, né, e também a própria Sinqia também já adiantou, né, que também deve ter aí novas aquisições aí, principalmente no próximo trimestre, no segundo trimestre, terceiro trimestre, como a própria Sinqia comentou aqui também, né, na BMC News, né, Débora? É isso mesmo, Alex, é isso aí. A temporada de balanço não para por aqui, porque ainda tem muito resultado aí por vir e a gente vai sempre atualizando aqui para o pessoal sobre os números. Aliás, eu estou vendo até um comentário aqui, uma sugestão, Alex, do Jorge Hashimoto. Ele está dizendo assim, boa tarde. Será que vocês conseguiriam pôr o laser do cursor do mouse aí para a gente acompanhar onde está falando? É uma sugestão. Jorge, a gente já vai ver com a nossa equipe, inclusive, aí, sugestão mais do que anotada, porque às vezes o Alex está falando ali de um número ou outro, realmente aí pode ser interessante aí a gente identificar exatamente aí qual o número que ele está falando, onde é que ele está, né, qual gráfico aí ele está falando naquele momento, pode ser uma sugestão aí, né, Alex? Prontamente são tantos aí anotar. Números, né, tantos gráficos, o pessoal exatamente. Fica perdido, mas é legal, uma boa sugestão, muito obrigado aí sugestões são sempre bem-vindas, né, Débora? Exatamente isso, é isso que a gente sempre fala aqui, essa é a importância aqui, inclusive, dessa interação de vocês aqui conosco, para sempre deixar quais empresas, o Alex até lembra sempre isso, quais empresas vocês querem que a gente traga os resultados, que a gente fale um pouco mais sobre esse case, ou então que vocês querem que a gente traga até aqui, a intenção do BMC Business é justamente estreitar esse laço
entre o investidor e a companhia. Em respeito, claro, à temporada de balanço, algumas companhias estão em silêncio, a gente já tem várias outras aí, amanhã a gente vai ter a CSU aqui com a gente, né? Tem muitas outras aí. Já adiantou, Débora? Já adiantei, né? Já dei spoiler aqui pro só pessoal. Pra quem tá aqui agora. Já dei spoiler aqui pro pessoal, então já vão se preparando, amanhã a gente vai ter CSU aqui com a gente, ao vivo, mas tem muitas companhias que estão em período de silêncio, a gente respeita isso, é claro, mas assim, a gente já tem muitas outras que já estão agendadas, aos poucos a gente vai trazendo aqui para poder o pessoal ter a oportunidade de fazer essa interação mesmo, de trocar essa ideia, de conseguir tirar essas dúvidas sobre o case, de conhecer um pouco mais, ir além do que apenas o óbvio, do que a gente já vê, somente do que a gente já vê aí na mídia, né, do que a gente já está acostumado a ver, e um pouquinho além para poder saber entender mais, até porque quando a gente, né, lembrando que quando a gente está ali, quando a gente decide começar a investir naquela companhia, você passa a ser aí um sócio, né, acionário dessa empresa, né, Alex? É isso mesmo, você comprando uma ação, você se torna parte dela e você precisa entender, né, o que o gestor, né, ou seja, o que o CEO, o CFO está fazendo na empresa no qual você é sócio, né, você faz parte dela. E a BMC News, ela traz esse conceito aí de gerar, né, ter uma nova geração de investidores, ou seja, ir além do óbvio, né, entender o número por dentro, ou seja, o que realmente a companhia está fazendo. Então, por isso que a gente coloca aqui os gráficos, né, traz também os executivos também para comentar e também conta com a participação de todo mundo aqui no chat, né, coloca as empresas que você quer aí, que a gente está colocando sempre os últimos resultados, né, no primeiro trimestre e também sempre pegando aqui os nomes das empresas para chamar aqui também no BMC News, BMC Business de primeira mão. E algumas empresas, né, Débora, é muito difícil, né, esse executivo falar e possivelmente é só aqui na BMC Business, né? Então, existe todo um processo também, né? Preciso avisar a CVM, é preciso fazer um agendamento realmente com uma certa antecedência. Então, vocês já deixem aqui as sugestões, que a gente vai sempre estar de olho aqui, ó. Tô vendo que o Jorge, inclusive, está parabenizando aqui pelo conteúdo. Obrigada, viu, Jorge? Obrigada pela sua sugestão, prontamente anotada. Peço que você continue sempre aqui com a gente, contamos com a sua audiência, com a você de todos que sempre estão aqui conosco, com o Rui das Neves, com todo mundo que está sempre, o Helder, por exemplo, aqui que acabou de deixar um comentário aqui pra gente, investidor também de FIC, também está sempre aqui com a gente, Pedro Soutos, bastante gente aqui que nos acompanha, aliás, muita gente que está aqui desde as 9h45 da manhã, ao vivo com a gente, isso é muito bacana, a gente agradece muito a audiência de todos vocês, lembrando de sempre já ficar inscrito já aqui no nosso canal, para quem já estava inclusive com a notificação ativa aqui no nosso canal, tenta desativar e ativar novamente, porque a gente descobriu que o YouTube não estava fazendo a entrega bem direitinho aqui do nosso canal. Eu mesma não estava recebendo as notificações de quando a gente estava ao vivo, estava tendo algum bug aí da plataforma mesmo, do sistema aqui do YouTube, inclusive a gente estava percebendo isso. Algumas pessoas já estavam relatando isso aqui no nosso chat, que não estava sendo notificado quando a gente entrava ao vivo, então a gente começou a questionamos a plataforma, inclusive eles nos responderam que era discrepante aí o número de likes que a gente tinha com o número de dislike, por isso a gente começou a pedir dislike aqui na nossa programação, que era para poder ver se eles entendiam que não é robô não, tem gente aqui mesmo assistindo aqui o nosso conteúdo e a gente está aqui trabalhando para isso, para levar melhor conteúdo aqui para vocês, conteúdo para poder gerar valor aí para o seu investimento. É exatamente isso que a BMC quer fazer, então muito obrigada pela sua audiência. Alex, muito obrigada, então até amanhã, hein? Obrigado, Débora. Obrigado a todos que estão aqui na BMC Business, né, sempre acompanhando aqui as principais notícias. A gente não para por aqui, sempre atualizando as últimas notícias do mercado financeiro. Grande abraço, e não Débora. Paramos por aqui hoje, hein? Porque daqui a pouquinho tem o Geometria, né? Com o seu Guga Almeida, ele que já está aqui no estúdio, já está se posicionando aqui, hein? Para poder trazer aí mais análises aí técnica para poder o pessoal ficar de olho aí no mercado. Já vão deixando aqui, inclusive, no chat. Eu sei que vocês adoram quando ele está aqui para poder fazer aquela análise gráfica. Então, já vão deixando aqui quais papéis vocês querem aí que o Guga vá analisando por aqui. Já deixem aqui que eu tenho certeza que o Guga também já vai olhar aí um por um para poder ir e bater nesse papo aqui com vocês, tá bom? Vocês vão ficar logo mais com Geometria. Alex, até amanhã. Até amanhã, Débora. Obrigado a todos. Um grande abraço. E o Guga tá vindo por aí. É isso aí, eu vou ficando por aqui, lembrando para você que pode continuar acompanhando também as notícias do mercado nas nossas redes sociais, nas redes sociais da BMC, a sua TV do mercado financeiro, porque estamos ao vivo sempre de segunda a sexta-feira pelo nosso canal do YouTube a partir das 9h45 da manhã, com notícias, análises dos melhores especialistas do mercado. Eu sou Débora Oliveira e vejo você amanhã aqui, novamente no YouTube da BMC News. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau. Fique agora com Geometria.